Então, boa noite, quem está chegando, quem já chegou. A gente já bateu um papo aqui inicial. Então, a gente vai começar o nosso encontro com as nossas preces, depois a gente segue para a nossa prática e o estudo. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu só, na verdade, fechar aqui os microfones, para quem chegar depois aí não atrapalhar. Pronto. Então, a gente traz atenção para o nosso corpo, se permite estar aqui agora, presente, né, junto com a Sangha, para iniciar a nossa prática de hoje. E a partir da imagem de Guru Rinpoche, a gente se conecta com toda a linhagem, desde o Buda, que está viva, desde o Buda, Sakyamuni, com a preciosidade que é a gente poder encontrar os ensinamentos que vai nos ajudar a revelar a nossa verdadeira natureza. Para que a gente possa, de fato, estar no mundo com total lucidez e com as qualidades disso, que é compaixão, sabedoria, todas as qualidades, amor, equanimidade, paciência. Então, aspirando que a gente possa reconhecer, não só para nós, mas para todos os seres ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, todas as pessoas da nossa cidade, país, do mundo, todos os seres, que nós e todos eles possam despertar, encontrar as bênçãos, seja em qual linhagem for, qual caminho for, cada ser possa despertar para a sua verdadeira natureza. Porque nesse momento, né, a gente faz uma pequena reflexão, nesse momento a gente está operando com um total desconhecimento da nossa verdadeira natureza. Então a gente faz aquela pequena contemplação dos 4 pensamentos que transformam a mente. Lama Alan chama de as 4 revoluções de perspectiva. São reconhecimentos que fazem mudar completamente a nossa vida. O primeiro deles é reconhecer a preciosidade da nossa vida humana. Que as facilidades e vantagens dessa condição que nós temos agora são extremamente difíceis de encontrar. Basta a gente refletir a quantidade enorme de animais, de todos os tipos, comparado com os seres humanos. E sabendo que há a continuidade da consciência, então, quão difícil é essa consciência retomar um corpo humano que tem essas condições, que tem a inteligência, a capacidade e as liberdades de encontrar o Dharma, de encontrar uma linhagem viva de ensinamentos para transformar, né, a mente. Então, nos alegramos com a nossa vida humana preciosa. E a gente aspira que todos os seres possam reconhecer isso. Também nos damos conta do segundo pensamento, que é a impermanência. Tudo que surge, tudo que nasce, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então, tudo surge da originação dependente, tudo surge de causas e condições. Por isso, tudo é impermanente. E quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então, isso nos alerta para a possibilidade de mudança das nossas liberdades e vantagens da nossa preciosa vida humana. Não só a gente pode morrer a qualquer momento, mas as circunstâncias podem mudar completamente e nos não favorecer mais a nossa prática. A gente aspira que a gente possa aproveitar cada momento como o momento mais importante para a nossa prática, aqui e agora. Também a gente reflete que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. As causas e condições levam a resultados. Então a gente fica
O resultado da nossa vida agora é resultado de causas e condições movidas no passado. E o que a gente vai vivenciar no futuro depende das causas e condições que a gente está vivendo agora, está movendo agora, escolhendo agora, consciente ou inconscientemente. Então, cuidamos das nossas ações, em corpo, fala e mente. Por fim, a gente vê que a natureza contínua, os três reinos do samsara, é um oceano de sofrimento. A gente entende que samsara é uma condição da mente. E essa condição limitada, que não reconhece a sua verdadeira natureza, que é o objetivo da prática do Dharma, é transformar a nossa mente para reconhecer a verdade. Então, depende desse treinamento da mente. Nós removermos aquilo que nos impede de ver a realidade como ela é. A ignorância e todas as aflições mentais, que nos mantém presos numa roda de não virtudes e sofrimento. Então, ao nos recordar de tudo isso, possa a nossa mente voltar-se para o Dharma. Possamos aproveitar todos os momentos, todas as circunstâncias para praticar. Transformar tudo em prática. Então, com essa motivação, a gente inicia o nosso estudo, tomando refúgio naquilo que vai nos ajudar nesse processo. As três joias e cultivando a bodhicitta, que é a mente que busca a iluminação para si e para benefício de todos os seres. Namo, no Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo Lama Deshe Dupeku Concho Sungiran Zila Dadandro Dru Senchenam Chanchu Guardu Kyapsuchi Namo Lama Deshe Dupeku Concho Sungiran Zilam Tadangro Dru Senchenam Chanchu Guardu Kyapsuchi. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Senkedro akundantu lama sangedro mi ganla gandu trileki droar dan chao Senkedro akundantu lama sangedro mi Gamla gandu trileki droa dam chao. Então, tendo tomado refúgio e reforçado o nosso voto de bodhicitta, de cultivar a bodhicitta, então a gente faz a prece 7 linhas para pedir as bênçãos de Guru Rinpoche, para que a gente possa realmente reconhecer que nosso corpo, nossa fala e nossa mente são inseparáveis do corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Então, a gente vai fazer 3 vezes a prece em tibetano, e cada vez que a gente fizer, a gente já pode estar recebendo uma das 3 iniciações iniciais. Então, vou convidar vocês que então já recebam as iniciações à medida que a gente faz as preces. Om Again Yugi Nujan Sam Pema Gesadon Pola Yasen Chagi Nudrunim Pema June Jesudram Kurdu Kandru Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Ki Jinge Lapchir Sheksu So Guru Pema Siji Again Again Ujan Sam Pema Gesadam Polam Yasen Chagin Yadrunim
Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesudadru Kim Jenge Lopje Sheksu So Guru Pema Siji Again, again, Ujang Sam, Pema Gisa Dompulam, Yasin Chagin Yudruni, Pema June Jesudram, Kudu Kandru Mampe Kor, Kiki Jesu Dadruki, Jengel Opchik Shesu So. Guru Pema Siji. Então, a gente pode imaginar que as três luzes, né, da testa, da garganta e do coração de Guru Rinpoche, simultaneamente, agora vem para os nossos três pontos, concedendo a nós a quarta iniciação, que remove os obstáculos mais sutis para a realização da inseparatividade dos três kayas. E a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós. Ele reduz de tamanho, se dissolve em luz, uma esfera luminosa, das três cores. Ele desce pelo nosso canal central e repousa na altura do nosso coração. Nesse momento a gente recebe as bênçãos completas do reconhecimento de que o nosso corpo, fala e mente são inseparáveis do corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Que essas bênçãos, então, se espalhando do nosso coração em todas as direções, atingindo todos os seres. Essas bênçãos a gente, então, pratica. Reforçar a nossa bodhicitta. Então, queridos, como eu falei para vocês, hoje a gente vai para a nossa prática de hoje vai ser uma atenção plena ao corpo, mas vai ser uma atenção geral, assim, ao corpo, chamada body scan, escaneamento do corpo. Então, vocês podem fazer deitado, se vocês puderem, arrumarem um lugar para fazer deitado nesse momento. Se não, vocês fazem sentado. Mas essa é uma prática que depois vai ficar lá, eu vou deixar o link com vocês. Vocês podem fazer, né, e testar depois deitado, se não puder fazer agora deitado. Tá bem? Então, a gente segue para a nossa prática, depois a gente inicia o nosso estudo. Então, hoje a gente vai focar com atenção plena ao corpo. Né? Tá bem? Eu vou compartilhar aqui. Ah, desculpa, eu acho que o meu áudio fechou na hora que eu falei. Deixa eu abrir aqui, que acho que Queres falar, Adê? Não, só queria te avisar mesmo que... Tá bom. Eu ia fechar o vídeo e fechei o áudio aqui. Então, só para avisar que essa condução é uma condução do Lama Alan Wallace, feita pela... A Giane gravou o áudio, e essa é a primeira condução, a primeira prática que ele traz no Felicidade Genuína sobre atenção plena ao corpo. Bem? Então tá, encontre uma posição confortável. Encontre a posição confortável que a gente vai começar.
Opa, desculpem, eu acho que eu esqueci de preparar aqui para transmitir o áudio, tá? Desculpem, queridos. Eu vou refazer aqui. Deite-se confortavelmente com as costas no chão. Os braços ao longo do corpo, de uma forma bem relaxada e à vontade. Como em todas as nossas práticas, nós iniciamos trazendo à mente e ao coração a nossa motivação para realizar essa prática. Que ela nos conduza ao bem-estar de corpo, de mente e de coração. Que esse bem-estar possa se expandir a todas as pessoas com quem nos encontrarmos. Relaxe o corpo e evite qualquer movimento desnecessário para que a sua mente se tranquilize. Deixe o corpo respirar naturalmente, sem qualquer controle. Acalme a mente discursiva, praticando atenção plena à respiração, contando 21 respirações. Conte brevemente ao final de cada inspiração. Agora então leve o foco da sua atenção para o topo da cabeça.
Apenas note as sensações táteis nessa região, sem visualizar e sem pensar a respeito dela. Apenas sinta diretamente. Deixe que esse disco de atenção deslize do topo da cabeça para sua orelha direita. Assim que eu digo orelha direita, são produzidos conceitos e imagens, naturalmente, para que a ação possa se dar. Mas assim que terminar de mover sua atenção, libere o conceito orelha direita e simplesmente observe os eventos táteis que surgem nesse espaço. Lentamente, deixe que a sua atenção deslize para a parte posterior da cabeça. Deslize agora suavemente para o lado esquerdo da cabeça. Deslize agora para a testa, cobrindo as sobrancelhas. Deixe agora que essa faixa de atenção deslize para a região dos olhos. Deslize para o nariz e bochechas. E então boca e queixo. E agora mandíbulas. Expanda o campo de atenção cobrindo toda a face, sem visualizá-la. Apenas esteja presente e atento às sensações táteis que surgem no rosto. Deixe agora que esse disco plano de atenção se transforme em um volume tridimensional e deixe permear a cabeça por inteiro, simultaneamente. Sinta todo o volume da cabeça. Deixe agora essa atenção 3D se mover gradualmente para o pescoço e garganta. Tome consciência das sensações internas e externas de cada parte do corpo que estamos percorrendo. Passe lentamente do pescoço para o ombro esquerdo,
atento às sensações internas e externas. Deixe agora esse volume de atenção plena descer do ombro esquerdo até o cotovelo esquerdo. E então do cotovelo esquerdo até o pulso, sensações internas e externas. Sinta agora toda a mão esquerda, palma da mão, dorso da mão, todos os dedos da mão, sensações internas e externas. Agora deixe sua atenção saltar como uma faísca para as pontas dos dedos da mão direita. Sinta toda a mão direita. Mova sua atenção do pulso até o cotovelo direito. Sensações internas e externas. Deixe o campo de atenção se mover até o ombro direito. Agora então dividiremos o tronco em 3 segmentos. Mova o campo 3D de atenção para o segmento superior do tronco, atravessando do peito até as costas. Procure não mover a atenção de frente para trás e de trás para frente, mas mantenha como que um bloco único de atenção. Deslize para o segmento central do tronco, atravessando desde o abdômen na altura da cintura até a porção central das costas. Observe atentamente e procure manter o fluxo da respiração natural, sem qualquer interferência. Deslize agora para o segmento inferior do tronco, atravessando desde o baixo ventre até a região lombar. Desça para o quadril esquerdo, nádega esquerda, virilha, sensações internas e externas.
Mova o campo 3D de atenção para a coxa esquerda, até o joelho esquerdo. Sinta agora todo o joelho esquerdo, por dentro e por fora. Mova agora a atenção até o tornozelo esquerdo, sentindo a panturrilha esquerda, a canela esquerda, sensações internas e externas. Sinta agora todo o pé esquerdo, atravessando do dorso do pé até a sola do pé e todos os dedos. Deixe novamente sua atenção saltar lentamente até o quadril direito, nádega direita, atravessando até a virilha direita. Sinta agora toda a coxa direita. Mova a atenção para o joelho direito, por dentro e por fora. Leve o volume de atenção para a porção inferior da perna direita, canela, panturrilha, sensações internas e externas. Sinta agora o pé direito, atravessando do dorso a sola do pé, sentindo todos os dedos do pé direito. Agora dirija o foco da sua atenção ao topo da cabeça, como fizemos no início. E em mais ou menos 15 segundos, escaneie todo o corpo, cabeça, pescoço, tronco e braços, quadris, pernas e pés. Volte ao topo da cabeça e escaneie novamente todo o corpo em 15 segundos. Repita pela terceira e última vez, do topo da cabeça às pontas dos dedos dos pés, em aproximadamente 15 segundos. Agora expanda o campo da sua atenção
e ilumine todo o espaço do seu corpo simultaneamente, como uma luz brilhante iluminando uma sala. Ilumine todo o espaço do corpo e qualquer sensação que surja nesse espaço. Libere todas as projeções mentais e pensamentos. Deixe apenas as sensações. No que é sentido, deixe apenas o que é sentido. Pessoal, voltar devagarzinho aí. Se não dormiram, tá liberado os microfones.
Alguém quer fazer algum comentário? Nunca fizeram essa prática? Já fizeram? Não gostam? Dificuldade? Alguma experiência específica assim que tiveram? O pessoal está voltando aqui. Você estava com, Alexandre, estava com o pé quebrado, foi que você falou? O joelho, que eu estava Joelho. com ligamento rompido e o menisco, aí eu fiz o... Foi programada Cirurgia? já. Foi, Cirurgia. foi. Foi difícil fazer? Tá sentindo dor? Eu não me deitei todo, não. Fiquei meio encostado assim. Sim, Porque sim, eu sim. tinha que desarrumar aqui a Eu mesinha que sei. eu botei. Uhum. Mas aí tá doendo, mas deu para... Até essa hora eu tenho facilidade de dormir nesse horário de prática. Quando eu chego no Sim, trabalho... Hoje eu não fui trabalhar, sim, mas fiquei em casa o dia todo deitado e deu um pouco de sono. sim. Essa hora, né, naturalmente, já à noite, né, o corpo já está mais cansado, é mais difícil, a gente fazer essa prática sem perder a clareza, né? Então, é uma coisa importante, o horário para fazer. Né? Segundo, a posição. É interessante que a gente possa fazer ela deitada, mas mesmo deitada, a gente precisaria acomodar bem o corpo, saber deitar, né? Se acomodar bem o corpo, estar acostumado a fazer essas práticas deitadas, porque às vezes a gente não sabe, a gente deita, pensa que deita de qualquer jeito, daqui a pouco, 5 minutos, a gente está com uma tensão enorme nos ombros, nas costas, nos braços, o corpo não está acostumado a gente não consegue relaxar. Então, para relaxar na postura de Shavasana, a gente precisa acomodar a cabeça, a gente precisa colocar elevar um pouquinho, assim, um apoiozinho pequeno aqui no meio da cabeça, assim, para poder arrumar a cervical. A gente precisa abrir bem os ombros, a gente precisa assim, recolher a lombar, né, alongar a lombar, assim, puxando as pernas, alonga a lombar, aí a gente solta as pernas, deixando a alongar alongada, senão a gente fica com tensão na lombar, se ela não ficar bem alongada. Quem faz yoga aprende a fazer essa postura de Shavasana, né? Tem toda uma técnica para entrar na postura de Shavasana, porque não é se deitar de qualquer jeito. E aí a gente tem que abrir os ombros, abrir os braços um pouco assim, nessa direção para cima, as mãos abertas para cima, porque a gente relaxa as escápulas, né? Bota as escápulas para dentro, abre o peito. Então, aí isso dá um conforto aqui nessa região dos ombros, troncos, braços, que a gente usa muito os braços, né? Ombro, essa região tem muita tensão nessa região. Então, precisa acomodar bem, assim. E depois a gente pode acomodar também os joelhos, elevando, botando sob uma almofada sobre os joelhos, porque aí melhora a condição da lombar também. Aí dá um conforto no tronco, na lombar. Certo? Aí a gente teria que conhecer um pouco, né, como está o nosso corpo e a postura um pouco, e a gente experimentar. O Lama nos aconselha a usar essa postura, principalmente para cultivar shamatha, porque a gente é uma postura onde a gente pode cultivar um total relaxamento do corpo. E aí a gente pode ter a mente completamente viva, clara. Claro que a gente não vai fazer isso no final de um dia cansado, porque nosso corpo está acostumado a deitar para dormir. Né? Então, o ideal é fazer essas práticas de manhã, para a gente ir se familiarizando com o relaxamento. E no caso de shamatha, né, a gente tem bastante relaxamento, aí a mente, a primeira etapa de shamatha, que é relaxar o corpo, né, relaxado, quieto, vigilante, aí facilita as outras etapas de shamatha, né, que é manter a respiração no seu ritmo natural, né, e a mente em seu estado natural. Mas aqui nessa prática de Vipassana, né, iniciando essa prática de estar com a experiência de forma direta, tentando soltar a mente conceitual e ficar na experiência. Então, em relação ao corpo, que é o objeto mais grosseiro da aplicação das 4 atenções, das práticas de atenção plena, imagine se a gente acha difícil, por exemplo, ficar com a experiência direta das sensações táteis, que são sensações grosseiras, né? O corpo é grosseiro. Imagine a gente fazer isso em relação aos sentimentos, que é algo muito mais sutil. E depois fazer isso em relação à mente, que é ainda mais sutil. Né? Então, é legal a gente treinar. E treinar essa atenção ao corpo é muito interessante para a nossa vida, porque a gente vai estar mais presente ao nosso corpo. A gente vai estar a gente vai ter uma outra relação com o nosso corpo.
se a gente começa a estar mais presente ao corpo. Aí vamos ver só um comentáriozinho que o Lama... Tudo bem? Vocês querem comentar alguma coisa? Tranquilo? Então tá. Então vamos ver o comentário que o Lama fez assim que ele terminou essa prática lá no Felicidade Genuína, antes da gente entrar no nosso texto do livro. Só para a gente aproveitar aqui o que o Lama disse. Kindle. Aqui. Então, assim que ele terminou a sessão, ele disse assim: embora a prática de shamatha leve ao final a experiências de luminosidade, bem-aventurança e quietude interior, assim, quando a gente está praticando shamatha, lembra que a gente estuda isso nos textos do John Limpa, né? Que atingir shamatha, a gente vai encontrar essas 3 qualidades: luminosidade, bem-aventurança e ausência de conceitos, né? Que no caso é quietude interior, a mente calma, sem confusão interna. Então, aí, assim, embora a prática de shamatha leve ao final a essas experiências, ela não resulta em nenhuma purificação ou liberação irreversível da mente. Então, só praticar shamatha, a gente vai atingir, por exemplo, se a gente atingir shamatha apenas em ficar aí, a gente vai experimentar essas qualidades aqui, mas essas qualidades, elas não liberam a confusão da nossa mente. Então, a gente precisa, então é maravilhoso equilibrar a atenção para que a mente se torne a sua própria fonte de bem-estar. Mas, ou seja, é bom, é útil cultivar shamatha, e é importante e fundamental. Mas, para curar a mente de suas aflições, devemos aplicar a atenção para obter conhecimento direto de nossa própria natureza e do restante do mundo. Aí, no caso aqui, direto da nossa própria natureza, o que compõe o nosso senso de eu? Nosso corpo, nossas sensações, nossas percepções, formações mentais, consciência, que tudo isso é a mente, né? Então, a gente precisa olhar diretamente e conhecer diretamente essa nossa, isso que a gente chama de eu. Mas naturalmente a gente está muito dissociado da percepção direta. A gente está muito na nossa mente conceitual. A gente está muito aí. Ou preso às energias que vêm com os sentimentos, com as emoções, e a gente vive meio que preso, né, por todo um condicionamento que vem da nossa mente, da nossa energia, e, né, no caso, sentimentos, e aí que reverberam no nosso corpo também. Porque isso tudo está interligado. Então, imagine, a gente não tem clareza, a gente está navegando nessa complexidade sem clareza nenhuma. Aí geram a gente não conhece o nosso corpo, a gente não sabe identificar. Aí a gente adoece e não sabe por quê. Por exemplo, porque a gente não tem atenção, não nos conhecemos, né? Intimidade, não temos intimidade. Né? Aí não é à toa que a origem dos ensinamentos contemplativos que são os indianos, né? As práticas contemplativas são milenares na Índia, tem associado a isso as práticas de yoga. As práticas que trazem a atenção para o corpo, uma atenção psicofísica, né? As práticas de yoga ajudam muito nesse processo. E mais recentemente o pessoal tem praticado muito em yoga, que é uma prática também que ajuda a estar muito presente, muito calma, assim, está muito presente ao corpo. Então, ele vai dizer, então, se a gente só cultiva shamatha, é maravilhoso, mas curar a mente das aflições, a gente tem que aplicar, tem que cultivar uma outra coisa, né? A aplicação da atenção, que é essas práticas de insight, né? Olhar diretamente, olhar profundamente, para obter conhecimento direto da nossa própria natureza e do restante do mundo. E é aí que entram as 4 aplicações da atenção plena. As técnicas para se atingir shamatha, ou falando de forma mais ampla, samadhi, né, que é concentração, estavam bem desenvolvidas antes do tempo de Gautama, o Buda, lá na Índia, né? E muitos contemplativos assumiram esses estados meditativos, né, esse samadhi, como os estados finais, acreditando que fossem a verdadeira liberação. Gautama, né, que se tornou-se o Buda, reconheceu que eles não constituem qualquer liberdade duradoura do sofrimento e de suas causas internas, apenas suprimem os sintomas. Então, só cultivar essa quietude, shamatha, suprime os sintomas, mas não leva à liberação completa do sofrimento. Porque a gente não atravessa para ver a mente que está construindo a realidade.
a forma que a gente está construindo a realidade. Então, quem já teve uma doença de qualquer espécie sabe que a supressão dos sintomas não é ruim, mas a cura seria muito melhor. Então, é para isso que nos dirigimos a essa, e é para isso que nós nos dirigimos, né, quando estamos fazendo essas práticas, e o caminho do Buda vai ser isso, vai ser descortinar a natureza da realidade, e essa etapa é uma das grandes inovações que o Buda trouxe para a Índia, as práticas de Vipassana. Então, começamos com a plena atenção ao corpo, alcançada por meio de um cuidadoso escaneamento das nossas sensações táteis. Muitos dos que praticaram o escaneamento do corpo descobriram que isso beneficia a saúde. É também, por isso que as práticas de yoga também nos ajudam muito, né? Porque traz também a nossa consciência para o corpo. E quando a gente está fazendo os asanas no yoga, por exemplo, a gente também vai estar lidando com as emoções. Na verdade, é uma prática completa, assim. É uma prática que pode levar à iluminação, porque a gente vai estar conectando corpo, emoções e mente no processo, né? Consciência. Então, é também muito bom. Aí ele vai dizer, descobrindo, as pessoas que praticaram o escaneamento do corpo descobriram que isso beneficia a saúde. É também muito bom para o aterramento da mente, trazendo a consciência de volta para o corpo, chegando aos nossos sentidos. A gente está muito dissociado, muito dissociado. Voltamos-nos para os sentidos, em vez de sermos apanhados como uma mosca na teia de aranha das nossas elaborações conceituais e respostas automáticas. Porque hoje nós estamos por aqui, presos aí nessa rede de conceitos e reações automáticas. Ao lidar, às vezes o corpo dá sinal, e a gente não vê. Por isso que a gente, né, se machuca, enfim, né, faz um monte de falta de atenção, de fato. Ao lidarmos apenas com o que nos é dado, nesse caso, as sensações físicas, nessas práticas de atenção plena, na aplicação da atenção plena, nós vamos lidar apenas com o que nos é dado, ou seja, o que chega à experiência direta da consciência, que está sendo focada naquele momento. No caso, por exemplo, a consciência tátil. Então, nós estamos olhando, usando a consciência tátil, percebendo as sensações táteis. Então, percebendo o corpo como corpo, nesse sentido, né? Nesse caso, né, que a gente fez essa prática, a gente estava lidando apenas, então, ao lidarmos apenas com o que nos é dado, nesse caso as sensações físicas, a vida se torna mais simples, menos complicada pelas fantasias compulsivas. Nunca é demais enfatizar a importância desse grupo de 4 práticas no caminho budista. Aqui não se requer um salto de fé em um credo, nem devoção cega a um guru. Essas práticas compreendem uma maneira rigorosa, clara, incisiva, atraente e benéfica de sondar a natureza da existência e do que é ser humano neste universo. Tá? Eu só queria ressaltar essa pequena comentário que ele fez, depois ele segue fazendo outros comentários, mas a gente não está focando nesse livro nesse momento, então vamos voltar para o nosso livro. Diz no tibetano, a gente vai estar aqui, né? Atenção pelo corpo. Então, antes da gente seguir, Tairei já saiu, ok. Então, alguém quer fazer algum comentário? Foi difícil, por exemplo, vocês, eu, pelo menos, quando eu fiz deitada aqui, por isso que eu não vi inicialmente o comentário de vocês, porque eu saí da frente do computador, deitei, aí depois eu me deu aquela coisa assim, eita, vou checar se tá tudo bem. Aí eu olhei, tinha vocês lá no chat dizendo, tava sem som. Aí eu abri. Bom, mas, por exemplo, quando eu deitei, a primeira coisa que vem é a dificuldade de soltar as imagens mentais e ir direto para a sensação. Eu consegui sentir melhor o corpo já no final, quando depois estava fazendo aquele escaneamento geral. Mas no começo é difícil. A gente fica lutando entre estar na sensação e estar na mente, estar na sensação e estar na imagem, além do... Por exemplo, como eu estou conduzindo o grupo, eu estou aqui pensando o que eu vou fazer, não sei o que, né? Ainda vem o movimento da mente que não tem nada a ver com a prática, né? Por exemplo. E aí, então, é difícil a gente sair dessa condição da mente conceitual e ir direto para a experiência. Mas é uma prática que a gente precisa cultivar. Uma experiência que a gente precisa cultivar. Que vai nos trazer, a gente vai ampliar muito a nossa experiência de nós mesmos, enquanto esse ser complexo, que é corpo, energia, sentimentos, e vai ampliar muito a nossa percepção do mundo ao redor, das pessoas, porque quando a gente começa a olhar para nós assim, a
A gente vai olhar, na verdade, essas práticas de Satipatthana são convidadas a gente fazer internamente, externamente e internamente, externamente. Então, a gente também vai começar a olhar os outros de uma outra perspectiva, os corpos dos outros de uma outra perspectiva, os sentimentos dos outros de uma outra perspectiva. Então, isso vai ampliar a nossa experiência. Isso vai a gente vai trazer mais presença, menos conflitos internos, né, e externos nas nossas relações. Então, é bem profundo, assim. Além de a gente aí, são práticas que vão nos ajudar, quando a gente chegar principalmente ao nível da mente, investigar profundamente a natureza da realidade, porque a gente já viu que a mente é o primordial, é o criador de toda a nossa confusão. E aí atravessar para essas camadas mais sutis de consciência, né? É um caminho de olhar diretamente. Esse a gente não vai ter como fugir. Né? A gente pode, por um tempo, querer só ficar aplicando nosso esforço, a nossa atenção nas práticas de shamatha, que nos dão um bem-estar, assim. A prática de shamatha leva ao bem-estar, por isso que até é perigoso, assim, a gente pode gerar um apego às práticas de shamatha, porque a gente se desliga, a mente fica, né, calma, tranquila, focada, o corpo também, mas esse não é o objetivo final da prática. O objetivo final é a união de shamatha e vipassana, para a gente atingir a liberação, a compreensão verdadeira da nossa experiência, da nossa natureza. Em toda a experiência. Então, a gente vai seguir, então, se ninguém quer fazer nenhum comentário, então vamos seguir para o nosso livro, então. Então, o que o Lama traz aqui nesse tópicozinho que ele chamou de então, atenção plena ao corpo? Ele vai fazer vários comentários aqui, ele não vai trazer uma prática de si bem específica, como ele trouxe no Felicidade Genuína, né? Mas ele dá elementos interessantes. Então, vamos lá. Então, o caminho de Satipatthana, que são essas práticas, né, de aplicação da atenção plena, né, o corpo, os sentimentos, a mente e os fenômenos, ou da aplicação da atenção plena, tá aqui, é um dos grandes caminhos para a iluminação. Mas, infelizmente, a gente tem uma resistência, eu não sei se vocês podem perceber, a gente tem resistência a fazer essas práticas, porque a gente quer estar ou pensando, cogitando, ou então a gente quer soltar isso, quer ficar nesse espaço livre de calmo, quieto, de shamatha. Então, a gente vai encontrar as resistências para essa prática. Então, ele vai dizer. Então, é um dos grandes caminhos para a iluminação, essas práticas. É o caminho de Satipatthana, as 4 aplicações da atenção plena. Mas, infelizmente, alguns dos praticantes desse caminho... Aqui o Lama faz uns comentários sobre, mais assim, conceitual, dessas práticas aqui, né, primeiro. Então, mas, infelizmente, alguns dos praticantes desse caminho acreditam que é o único, que essas práticas estão ligadas ao caminho Theravada, a tradição Theravada, ligada aos ensinamentos primeiros do Buda. Então, eles mantêm essas práticas, né? Esses praticantes desse caminho, que são os Theravadas, acreditam que é o único, e apresentam-no como se fosse. É o único caminho, assim. Mas, na verdade, não foi isso que o Buda disse. A palavra que ele usou para descrever esse treinamento da mente, né, das 4 aplicações da atenção plena, foi ekayana. Eka significa um, yana significa caminho. Consequentemente, ekayana significa um caminho, e não o único caminho. Então, é um pouco assim, acho que umas rugas das escolas aí, um pouco em relação a como os Theravadas veem esse caminho, né? Como se fosse o único caminho. Mas aí o Lama está dizendo que não foi isso que o Buda disse, né? O Buda disse que era um caminho. Então, que tem várias formas de você fazer essas práticas de Vipassana. Várias formas. Então, Satipatthana, as 4 aplicações da atenção plena, é uma forma de você fazer as práticas de Vipassana. Essa questão é discutida nos comentários iniciais ao discurso do Buda da tradição Theravada sobre as 4 aplicações da atenção plena, que é o Satipatthana Sutra, né? Satipatthana Sutta. São dadas várias interpretações da palavra ekayana. Uma delas é que ela conduz apenas ao nirvana, somente a liberação das aflições mentais mais grosseiras. Não libera, não leva à iluminação perfeita, não atravessa a dualidade. Outra interpretação é de que ele é um caminho solitário, que deve ser trilhado pelo próprio praticante e por ninguém mais. Nem o Buda, isso é verdade, assim, nesse sentido, né? Nem o Buda, nem os comentários sobre os seus ensinamentos indicam que seja o único caminho para a liberação.
tá? Mas isso ele falando aqui sobre essa coisa de achar que é o único, é um caminho, mas não o único. Mas é um caminho solitário, de fato, assim, porque é um caminho onde você vai ter que fazer isso, ninguém pode fazer isso por você, nem o Buda pode fazer isso por você. Então, a prática das 4 aplicações da atenção plena refere-se a dirigir a atenção plena a 4 tipos de fenômenos: o corpo, os sentimentos, a mente e outros fenômenos, tanto mentais quanto físicos. Aí é toda a nossa experiência de mundo, assim, né? Não só aqui, porque enquanto a gente está no corpo, sentimentos e a mente, a gente está no âmbito desse senso de eu, da nossa experiência como indivíduo. Mas aí, essas práticas também, aí ela se expande para fora, para a gente ver como esse senso de eu se relaciona também no mundo, né? Com os outros, com os fenômenos, com o ambiente, com tudo. Tanto mentais quanto físicos, né? Então, como na maioria das práticas budistas, o treinamento da mente começa com o objeto de prática mais fácil, mais grosseiro, que é o corpo, né? E avança para o mais sutil, porque é também o mais difícil. Nesse caso, entre os 4 objetos que iremos considerar, corpo, sentimentos, mente e outros fenômenos, o corpo é o mais grosseiro. Faz sentido começar com práticas mais básicas e objetos de meditação relativamente grosseiros, pois, quando começamos a praticar, a mente também está em seu estado mais grosseiro. A nossa mente está também nesse processo ainda. Então, para ancorar essa mente que está aderida, né, aos conceitos, aos julgamentos, e soltar ela para uma outra percepção, e colocar ela, por exemplo, direto para perceber a mente, já é mais difícil. Ou perceber os sentimentos, mais difícil. Então, a gente começa com o corpo, que é mais... tem um senso de realidade maior, né? Então, é melhor, mais fácil da gente identificar, né? E aí a gente vai treinando a mente no processo. Quando a gente vai começando por um objeto mais grosseiro, mais fácil, a gente também vai treinando a mente nesse processo de aplicar a atenção. Aí, se ela consegue aplicar bem a atenção ao corpo, ela vai começar a aplicar bem a atenção aos sentimentos, vai ser mais fácil aplicar a atenção à mente. Entende? Então, também é um processo de treinamento da própria mente que está aplicando a atenção, né? Então, à medida que avançamos, a mente se torna mais refinada, mais sutil, e assim estaremos em condições de praticar com objetos mais sutis. Então, esse é um convite, né? O Lama está dizendo indiretamente que é muito importante a gente fazer essa prática em relação ao corpo primeiro, por exemplo. Porque se a gente tem dificuldade de fazer com o corpo, mais dificuldade a gente vai ter com fazer com os sentimentos, que é esse nível de energia, está ligado a esse nível de energia, gosto, não gosto, né? Prazer, dor, é que move a nossa energia, os sentimentos, e a mente, que é mais sutil ainda, e bem complexa. O tema principal em todas as 4 práticas é distinguir cada vez mais claramente entre o que é projeção conceitual sobre a realidade e aquilo que a realidade apresenta para nós. Então, esse é o cerne da investigação. A gente vê essa operação ocorrendo, porque essa é a operação que está ocorrendo agora, e de forma muito assim, descontrolada, né, e desproporcional. A gente está mais vivendo com a nossa projeção conceitual sobre as coisas do que a realidade das coisas. Então, este termina sendo um projeto formidável, a gente investigar isso, né, assim. E é para a gente trazer essa atitude não só para a prática formal, aquele momentinho que a gente vai sentar, vou praticar agora, atenção plena no corpo. Não, é para a gente trazer para a nossa vida. Que aí a gente vai praticar enquanto a gente está fazendo tudo, andando, comendo, dirigindo, né, trabalhando. Então, ele vai dizer, então, é investigar isso. Então, isso termina sendo um projeto formidável. Na verdade, muda a nossa perspectiva, muda a nossa vida, assim, como a gente se relaciona com a vida, como a gente está presente na nossa vida. Então, quando começamos, descobrimos que o papel da projeção conceitual está profundamente enraizado. E muito dessa projeção ocorre tanto inconscientemente, que isso é o ponto, né? E
quanto de maneira semiconsciente. Aqui, deixa eu ver se eu fiz uma observação. Semiconsciente, ok. Então, pelo fato, onde é que eu estou aqui, né? Pelo fato de a conceituação ser, em grande parte, semiconsciente, então a gente cai na real, né? Cai na real que a gente está projetando sem saber que está projetando conceitualmente sobre as coisas. Quando a gente, né, olha os objetos, por exemplo, a gente viu naquela prática da terça anterior, né, de instruções da Bahia, no que é visto, deixa ver apenas o que é visto, no que é ouvido, deixa ver apenas o que é ouvido. A gente já pôde perceber o quão a gente imediatamente já não consegue ter essa percepção pura das coisas. A gente já imputa um significado, um conceito, um nome, algo sobre as coisas, né? Então, ele vai dizer, então, a conceituação é, em grande parte, semiconsciente. Geralmente não sabemos que essa interpretação compulsiva da realidade está ocorrendo. Em vez disso, tendemos a assumir que não estamos projetando coisa alguma sobre a realidade. A realidade está dada, não estou projetando nada, ela é aquilo que é, não. A gente não vê assim, a gente pensa que é assim, mas não é. Se a gente for parar e olhar de forma profunda, a gente vai ver que não é, vai se surpreender. E que a noção básica, então, a gente vai dizer, então tendemos a assumir que não estamos projetando coisa alguma sobre a realidade e que a noção básica que temos das coisas é válida. A gente não vê que é um construto individual, social, coletivo, as coisas são consensos que a gente socialmente, né, da educação, cultura, a gente está dando sobre as coisas. Então, pode haver muita delusão nessa premissa, e é o que há, né? Delusão é que é imputação de uma realidade que não é a realidade sobre as coisas, né? Lembra que a ignorância, lá no capítulo que a gente estudou sobre a ignorância, lá na página 63 a 68, dei uma olhadinha lá depois, quando o Lama falou sobre as aflições mentais, ele falou, né, que a gente está operando sobre 2 tipos de ignorância. A ignorância passiva, que é um não reconhecimento, uma não consciência, a consciência não está clara sobre a realidade, e, a partir dessa ausência de reconhecimento, vem a ignorância ativa, que é a delusão, que é a imputação de significados. Então, nós estamos operando com a delusão, porque a gente não reconhece, porque a gente está em avídia. A gente não reconhece verdadeiramente a realidade como ela é. Então, essas práticas de aplicação da atenção vão nos aproximar de remover essas ignorâncias. Por isso que ele diz que a cura da doença, da ignorância. Né? A gente vai iluminar esse processo, né? Porque na hora que a gente passa a reconhecer, a gente supera a causa, que é a avídia. Esse é o ponto, né? Iluminar é superar a ignorância. Iluminar a ignorância, né? Na verdade. Essa superação é no sentido de iluminar, ver como é. Então, ele vai dizer, então a aplicação da atenção plena, desculpa, então a gente vive sob essa, né, projetando alguma coisa sobre a realidade e a noção básica que temos das coisas, a gente pensa que a noção básica que a gente tem das coisas é válida. Pode haver muita delusão nessa premissa. A aplicação da atenção plena usa o bisturi mental criado pela quiescência, por shamatha, para cortar as projeções conceituais, camada por camada. Ao fazê-lo, penetramos a realidade essencial que está presente na ausência de projeções conceituais. Então, esse é um caminho, o caminho que o Buda descortinou. Só que é um processo isso, né? Porque a gente está operando com muita energia de hábito. E com o samsara, a roda incessante de samsara é a roda incessante da ignorância, da delusão. Então, é delusão em cima de delusão, delusão em cima de delusão, delusão em cima de delusão. Por isso que a gente precisa parar, desenvolver shamatha, essa calma, para ir agora aplicar a atenção, desenvolver o laser da atenção, para ir aplicar a atenção. Então, parar já é uma coisa muito importante. Relaxar é uma coisa muito importante. Porque nós estamos sob o efeito do fazer, do movimento.
Então, para mim, na nossa cultura, então, é difícil. Mas cultiva isso como um valor, inclusive. Então, a gente só parar e relaxar, já é uma grande revolução. Quando a gente começa a parar e a focar, a fazer clareza para a mente, uau! E aí, quando a gente começa a aplicar essa clareza, pronto. Um Buda na certa, vai surgir. Né? Então, o Buda ensinou essa prática orientando-nos, primeiramente, a nos sentarmos e simplesmente seguirmos a respiração. Quando ele deu esse ensinamento, o Satipatthana, a primeira etapazinha do ensinamento, ela tem, parece que 16 partes. A primeira etapa é a atenção plena à respiração. É a prática de shamatha, primeiro. Depois é que vai aplicar a atenção. Então, a gente precisa desenvolver shamatha, não tem saída. Buda, em todos os ensinamentos, ele enfatizou isso também, até no próprio Satipatthana. Ele vai dizer, então, ele primeiramente nos convida a nos sentarmos e simplesmente seguirmos a respiração. Por isso que o Lama começou nessa condução, pedindo para a gente aquietar a mente conceitual, contando 21 respirações. Uma forma só de a gente estar com a atenção voltada para a respiração e deu uma atividade para a mente conceitual, que é só contar. Brevemente, 1. Né? Inspira, 1. Expira, só. Inspira novamente, 2. Uma anotação mental assim. Expira. Inspira, 3. Aí a gente ocupa a mente conceitual só com essa contagem, solta ela das outras coisas, e aí a gente traz também a atenção, cultiva um pouco de shamatha com atenção na respiração. É uma forma só de trazer essa calma, para aí a gente começar a aplicar a atenção. Né? No caso, ele foi esse escaneamento nessa prática. É só uma atenção geral, assim, um escaneamento geral. Não teve um objetivo específico para examinar. Porque, por exemplo, só voltando aqui, só olhando para vocês um pouquinho. Na segunda prática do capítulo do Felicidade Genuína, ele traz 2 práticas. Uma foi esse escaneamento primeiro, e na segunda a gente vai examinar as sensações táteis relativas aos 5 elementos no corpo. Então, a gente vai examinar as sensações relativas ao elemento terra, que é firmeza, solidez. Depois, aí a gente está fazendo um exame já mais específico. A gente está desenvolvendo a atenção no corpo, examinando mais especificamente um conjunto de sensações. Que aí ele convida a gente a examinar claramente, diretamente, as sensações ligadas aos 5 elementos. Que, na verdade, a gente olhando os 5 elementos no corpo, na verdade, os 5 elementos ele vai chamar assim, a tabela periódica dos contemplativos. São os 5 elementos. É o elemento terra, elemento água, elemento fogo, elemento ar e elemento espaço. Todo o universo é constituído desses 5 elementos, do nível mais sutil ao nível mais grosseiro. Então, no nosso corpo, a gente pode sentir esses elementos a partir de encontrar essas sensações táteis relativas a esses elementos, né? E lá no Felicidade Genuína, ele convida, ele explica aqui rapidinho. A gente pode fazer essa prática buscando encontrar, na página 70, o elemento terra, né? Experimentar o elemento terra diretamente no nosso corpo, que consiste de tudo aquilo que é firme e sólido. Então, a gente busca experimentar essas qualidades no nosso corpo. Depois, o elemento água, eu chamo vocês, viu, Ana e Paulo? Depois, o elemento água, que tem as qualidades de fluidez e umidade. Então, a gente busca identificar essas sensações no nosso corpo. O elemento fogo, que é quente, ardente, né? Assim, calor, então, e frio das coisas correlacionam-se com a intensidade do elemento fogo. Então, toda essa modulação de temperatura está ligado ao elemento fogo. E depois o elemento ar tem as qualidades de leveza e mobilidade ou movimento, que também tem que estar presente no nosso corpo. E o quinto elemento é o elemento espaço, que tem a qualidade de não ser obstruído. Então, ele brinca aqui, que é a tabela periódica dos contemplativos, preocupados em obter um insight experiencial na natureza do mundo da experiência, né, em oposição ao mundo físico puramente objetivo. Então, a gente vai buscar identificar os 5 elementos também no nosso corpo. Tá, então, Ana e Paulo, depois o Valério. O meu grau de insanidade Nosso. é tal
que nessa hora da contagem, eu pude observar que a minha mente é capaz de estar contando e ainda assim estar viajando para outras coisas ao mesmo tempo. A gente vai perceber isso, que a gente tem vários níveis de atividade mental operando, né? Mais grosseira e mais sutil. A gente só vai perceber depois. Legal, mas foi uma boa percepção. Preciso ir para um sanatório budista. Não. Você já está no processo de cura, é esse, é olhar e ver. Não tem outra forma. E também não tem algo assim, você não precisa fazer uma prática esperando um resultado. O resultado é ver o que está acontecendo. Porque é isso que vai fazer a gente liberar os processos, entende? Não é buscar uma determinado resultado. Entende? E praticar. Oi, Valério. Flori, deixa eu te falar um pouco. Você falou sobre os 5 elementos, mas tem alguns ensinamentos que se fala sobre o elemento éter. Até como um exemplo concreto, quando você o sino no início da meditação ajuda a abrir o éter. O Lama Ala não se refere. O Lama Ala é mais o Sebe, né? É mais o Lama Santem, né? E eu olhando Nagarjuna, naquele livro dele, O Sol da Sabedoria, tem um dos capítulos que na verdade é o Khenpo Sutra em Gyatso, fazendo uma explicação dos ensinamentos de Nagarjuna sobre o caminho do meio, né? E tem um capítulo que ele fala dos elementos lá, os 5 elementos. E ele cita os 5 elementos, como esses: terra, água, fogo, ar, espaço, e o 6º elemento que ele acrescenta aí é consciência. Talvez seja referência aí para o éter, mas é consciência. Porque, na verdade, a consciência permeia todo o processo. É um elemento, mas é um elemento que não é... É o elemento, na verdade, fundador de toda a experiência, né? Digamos assim, é a consciência. Então, se você olhar lá no capítulo lá do Sol da Sabedoria, tu vai ver lá. Dá uma olhada lá. Eu vou olhar, eu vou comprar esse livro. Tá interessante é o seguinte, porque eu entendi também essa questão. O éter seria aquele momento que você faz um foco de consciência em cima do ensinamento e você abre todos os outros elementos. Você perceber todos os outros elementos. Se for a consciência, bem, não sei. Mas uma outra referência também dos 5 elementos é o Tenzin Wangyal Rinpoche. Ele tem aquele livro dele específico, né, que ele trata a cura pela forma, energia e pela luz. Ele vai trazer também dos 5 elementos de uma forma mais grosseira, que é o xamanismo, no Tantra e no Dzogchen. Então, é um livro também bem específico sobre os 5 elementos. Aí tu pode olhar lá. Ele também não fala do elemento éter. Ele fala, desses 5 e consciência, né? Tá bom? Então, vamos seguir aqui? Tá, vamos retornar. Então, deixa eu ver aqui. Então, ele vai dizer, então, o Buda ensinou essa prática orientando-nos primeiramente a nos sentarmos e simplesmente seguirmos a respiração. Assumimos uma postura confortável, trazemos a consciência para o presente e a estabilizamos. Condição fundamental para praticar a aplicação da atenção plena. Então, seguindo a inspiração e a expiração. Então, primeiro a gente cultiva shamatha, quietude, em corpo, energia e mente. A ênfase aqui, como muitas vezes no caminho budista, é no desenvolvimento de uma boa ferramenta. Precisamos desenvolver a atenção para poder aplicar a atenção. Então, assim como na ciência, é preciso desenvolver ferramentas finamente aperfeiçoadas para fazer medições precisas e confiáveis, do mesmo modo, na prática contemplativa, é preciso aprimorar a ferramenta da própria consciência. Então, a gente vai cultivar o fator mental de atenção plena e também introspecção, que é o aspecto de sabedoria. Então, é preciso aprimorar a ferramenta da própria consciência para podermos compreender a natureza da realidade. A prática começa de forma muito simples, com a postura. O Buda citou 4 posturas simples que nós já conhecemos: sentado, em pé, caminhando e deitado. Aplicar a atenção plena refere-se
a engajar a atenção e direcioná-la para a postura. No caso aqui do atenção plena ao corpo, né? Então, a gente engaja a atenção, cultiva a chamata primeiro, engaja e direciona agora para o que você vai olhar. Se estava fazendo atenção plena ao corpo, vai direcionar para a postura. Quer a gente esteja sentado, em pé, caminhando e deitado. A gente pode fazer, inclusive, a prática nessas 4 posturas. Tem, inclusive, né, a prática que é feita muito assim no Zen, que é o Kinrin, que é a meditação caminhando. Quem gostava de fazer muito é o Tai também, é o Thich Nhat Hanh. Ele convidava muito a Sangha a fazer caminhadas contemplativas, né? Caminhadas assim, externas, contemplativas, mas também na prática formal, em templo, na prática, num retiro, você pode fazer também o Kinrin, que é uma prática contemplativa que é bem direcionada, assim, o movimento é bem pausado, só para você descansar o corpo da postura. Você está em retiro muito longo, ficar muito tempo sentado pode ser muito ruim para o corpo, né? Então, você pode variar no seu roteiro de horários, assim, num determinado momento fazer ela caminhando. Então, você pode variar nessas 4 posturas, na verdade, né, na sua prática. Isso é bom saber, porque quando você for fazer um retiro mais à frente, você pode fazer essas 4 posturas, né? Sentado, caminhando, em pé e deitado. Cadê aqui? Eu me perdi. Será que eu mudei aqui? Não, tá aqui. Aqui. Uau! Eu mudei? Ah, mudei, sem querer. Eu acho que eu toquei sem querer aqui. O Buda, sim, está lá no alto, né? O Buda citou 4 posturas simples, que nós já conhecemos: sentado, em pé, caminhando e deitado. Aplicar a atenção refere-se a engajar a atenção e direcioná-la para a postura. Em geral, seja o que for que estejamos fazendo, seja caminhar, ficar sentados, deitados ou em pé, isso no nosso dia a dia, né? A mente, seja o que for que nós estivermos fazendo, a mente está frequentemente desconectada da realidade imediata. E, em vez disso, está absorvida na conceituação compulsiva, aquela doença do Alan Wallace, né? Compulsão excessiva, né? Transtorno compulsivo excessivo, né, da atenção. Está absorvida na conceituação compulsiva sobre o futuro ou o passado. Esse é o nosso modus operandi. Enquanto estamos caminhando, pensamos em chegar. E quando chegamos, pensamos em sair. Quando estamos comendo, pensamos sobre lavar os pratos. E quando estamos lavando os pratos, pensamos em assistir televisão. Só um exemplozinho assim, que a gente for parar e olhar de fato, a gente sempre está se dividindo, com a atenção dividida. A gente sempre está... Por isso que é difícil recoletar. É super importante, como o Lama diz assim, compor a atenção. Recompor a atenção. Shamatha vai nos ajudar a recompor a atenção. Né? Recollect. Né? Assim, nesse sentido de recolectar a atenção. Né? Compor. Aí ele vai dizer, essa é uma maneira estranha de operar a mente. E a gente pensa que isso é saudável, né? Como o Paulo disse ali agora, né? A gente não vê quão insano a gente está e doente a gente está. Basta a gente ver. Quando a gente começa a olhar, a gente vê realmente por que a gente está vivendo o que a gente está vivendo. É muita insanidade para tanto conhecimento que a gente tem. Conhecimento teórico, mas a gente não tem conhecimento emocional, atencional, né? Tanto que o desenvolvimento que o Lama fez com o Dalai Lama, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ele desenvolveu uma plataforma, uma linguagem que apresenta esse caminho, cultivando 4 equilíbrios, que é o Cultivating Emotional Balance, que o pessoal está espalhando aí pelo meio do mundo, nas empresas, em qualquer lugar. A Giane, por exemplo, dá esse treinamento lá no Albert Einstein, com a Elisa. Cultivando o equilíbrio emocional, cultivando o equilíbrio, são 4 equilíbrios importantes para a gente viver uma sanidade. O equilíbrio da intenção, que é o equilíbrio conativo, para onde a gente está indo, nossos valores, para onde a gente está indo, motivação, certo? Depois, equilíbrio atencional, que é exatamente shamatha. Depois, equilíbrio cognitivo, aí vem as práticas de vipassana. E o equilíbrio afetivo, que são as práticas do coração, as 4 qualidades incomensuráveis. Então, o Lama Wallace e o Paul Ekman, que é um eminente psicólogo, desenvolveram esse programa a pedido do Dalai Lama nos encontros do Mind and Life aí,
eles deram esse... O Dalai Lama pediu para eles desenvolverem uma linguagem que ajudasse as pessoas a lidar com a emoção. Então, eles desenvolveram esse treinamento. Está numa linguagem, assim, mundana, cotidiana, para as pessoas usarem no dia a dia, assim. Então, cultivar esses 4 equilíbrios. Então, se a gente não cultivar esse equilíbrio, a gente não está vivendo o que a gente está vivendo, de fato. Não tem outro jeito, né? Então, eles estão por aí. Muita gente está dando esse treinamento e está ajudando as pessoas, assim, trazer um pouco de luz para a vida das pessoas, né? No trabalho, na família, enfim. Então, ele vai dizer, então, nós vivemos assim, né? É uma prática, é uma maneira estranha de operar a mente. Não estamos conectados com a situação atual, mas estamos sempre pensando em outra coisa. Demasiadas vezes somos consumidos por ansiedades e desejos, arrependimentos sobre o passado e antecipações do futuro, perdendo completamente a simplicidade pura do momento presente. Então, por isso que a gente está gerando tanta doença física, emocional, e as outras todas, sim, e fora isso, acabando conosco mesmo, com a vida, com o planeta, né, por conta das emoções aflitivas de apego, aversão, desejos, né, arrogância. Então, é o que a gente vê. A gente precisa urgentemente, o Lama diz assim, Lama Alan Wallace, a gente precisa de Budas, urgentemente, assim, nesse mundo. Por isso que o projeto da vida dele são os centros de pesquisa contemplativa para gerar Budas, os jardins de Budas. Ele sonha assim, né? Ter o jardim de Budas. Porque um Buda fez, um Jesus, um Buda fez esse... Imagina se tiver 100, como a profecia do John Limpa, vão ter 100 pessoas que vão atingir o corpo de arco-íris, né, no Ocidente. Então, realmente faz uma transformação profunda. Assim. Ele diz, a gente precisa mostrar os siddhis, as realizações do samadhi, das práticas contemplativas. Porque a ciência mostra as realizações da tecnologia, mas nós precisamos mostrar as realizações da ciência contemplativa. Porque essas é que vão trazer as transformações verdadeiras, assim, profundas, né? A ciência é muito importante, a gente conquistou é muito importante, mas sem inteligência emocional, a gente também está criando uma grande destruição. A gente tem uma ciência para desenvolver uma né, cura para doenças, mas também para desenvolver armas de potencial destrutivo em massa. Então, falta conação, inteligência e da intenção, que está ligado com todas essas 4 inteligências, né? É o caminho do Buda, que o Buda descortinou. Então, é isso. Ele vai dizer. Então, a gente está consumido por ansiedade, arrependimentos, né? Aí todas as nossas mazelas que se a gente olhar um pouquinho, ver um pouquinho de televisão, a gente já vê isso em tudo, assim, né? Eu vejo a internet, por exemplo, esse caso agora daquela menina, né, que foi abusada e estava grávida, enfim. Quanto, meu, Nossa Senhora, é incrível. Uma prática de atenção plena, muito importante, baseia-se em uma das atividades humanas mais fundamentais, é caminhar. E tem a ver com o nosso movimento no mundo, né? Se a gente traz atenção para o nosso caminhar, a gente cuida, né? Então, estamos acostumados a caminhar preocupados, antevendo o lugar para onde estamos indo e esquecendo onde estamos. Nossos olhos vagueiam por toda parte e nossas mentes são como ovos mexidos, sendo preparados, revirando-se de um lado para o outro. Mas há outra possibilidade. Puxar a nossa consciência para fora dessa malha de ideação compulsiva e desgastante e trazê-la para as plantas dos pés, para a nossa terra, né? Onde a gente toca a terra, né? Fazer conexão com a terra novamente, né? O que fazia muito isso era Thich Nhat Hanh, assim, tem umas práticas lindas deles, vocês olharem assim, coisas maravilhosas do Thich Nhat Hanh, convidando a gente a tocar a terra novamente, né? Se aterrar, por isso que ele diz, é uma prática de, por exemplo, cultivar essa atenção plena ao corpo, traz a mente de novo para a terra, né? Assim, que o nosso corpo é o mais próximo da terra, né? Os elementos mais grosseiros, assim. E aí, a gente estando mais ancorado no nosso corpo, a gente vai estar mais ancorado na vida, no nosso momento presente, né? Oi, Dê. Hoje de manhã eu estava vendo dos livros dele, qual deles, né, comprar para exatamente meditar caminhando. Aí eu estava lendo uns trechinhos na Amazon, é linda a prática. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Assim. Tem muitos vídeos dele maravilhosos. Prestando atenção em cada passo. Aí tem uma frase que ele disse no livro, que eu até comentei com a minha filha, que eu achei bárbara,
que ele disse assim, qual é o nosso destino final mesmo? A morte, né? Aqui nessa passagem. Ele disse, por que a pressa? Eu achei bárbaro. Com certeza. Se a gente sacasse isso, né? Tá correndo para o túmulo. Correndo por quê? Qual é a pressa aí? Quer chegar hoje? Quer chegar rapidinho? Se a gente tiver pressa, que seja para a gente se iluminar. Que aí a gente não sente a morte. Pois é, e aí eu acho que é um processo sem pressa, né? Com certeza. Que é da atenção. Exatamente. Então a pressa vai ser a inimiga da iluminação. Isso mesmo. Oi, Ana ou Paulo? Você sabe que, para mim, ontem eu estava com uma amiga num shopping, né? E, para mim, assim, uma das coisas que eu vejo é que o mundo dos desejos é uma coisa muito atrativa, porque se a gente for ver para essas coisas de noticiário, até né, não atinge nada, mas quando você vai ver, aí eu abro aquele livro, Tânia Bulhões, aquelas sítios, aquelas coisas, pratarias, e copos, e não sei o quê, aquelas coisas maravilhosas. Aí eu chego para minha amiga e digo assim, olha, isso é Sansara. Mas olha esse Sansara, mas olha aqui, está tudo tão lindo, olha aqueles pratos, mega pratos, aquelas decorações fantásticas. É difícil nessa parte do desejo, você tem que estar muito... É um processo, né, Ana? A gente vai olhando, vai vendo o que a gente está... Onde a gente está colocando o nosso esforço, o que a gente está ganhando, qual é o resultado que esse esforço está trazendo para nós, porque, por exemplo, quanto mais coisa a gente tem, mais trabalho a gente vai ter para cuidar. A tendência é quando a gente começa assim, casa grande, casa na praia, aí daqui a pouco vai tendo um pouco de sabedoria, você vai, meu Deus, olha o peso, olha a obrigação, o compromisso, o trabalho, e você fica preso nisso, né? Preso. Quando você começa a encontrar um caminho realmente que faz sentido para você, você começa a querer tempo disponível. Uhum. Aí você vê, peraí, por que eu tenho que segurar isso? Aí você começa a diminuir, a vender isso, diminuir o tamanho da casa. É o que está acontecendo comigo atualmente. É o que está acontecendo comigo atualmente. Começa a ver quanta energia isso consome, né? Pois é. Então, agora, assim, a gente vai... Não, agora estavam oferecendo mais um pedaço de terra para nós aqui, né? Aí foram oferecer para o Lama, não, por enquanto não. É muita coisa, nós ia ficar muito grande, o cara queria nos vender 30 e poucos hectares, imagina. Aí tem um esforço aí, né, para sustentar tudo isso, né? Quantas pessoas precisa para sustentar isso, né? A gestão disso. E o mesmo acontece na vida da gente. Pois é. Né? Que nem tu falou, uma casa na serra, uma casa na praia, aí é imposto para todo lado, é manutenção para todo. Você vive para sustentar as coisas. Exato. Você sabe que esse caminho no budismo que eu comecei com esse da equilíbrio mental e tudo, emocional, e adentramos no budismo, e hoje eu sou uma budista. Me perguntaram outro dia, o que você é, né? Porque eu era cristã, católica, assim, eu sou budista. Foi até uma coisa que saiu da minha boca, eu falei assim, nossa, eu me reconheço hoje budista. Mas é interessante, porque isso foi muito importante numa decisão que eu tomei agora de deixar, por exemplo, o consultório de uma outra cidade. Falei, por que eu estou carregando isso? Pois é. Aí um paciente desorientado chega, começa a me bloquear a cabeça e eu fico com mais coisa na cabeça e não quero isso para mim mais. Entendeu? Se a gente tem, enquanto a gente não, se a gente tem completa lucidez, os mestres que têm completa lucidez, o Buda passou 45 anos ensinando na Índia, andando para lá e para cá, incansavelmente. Mas ele tinha uma mente completamente clara, ele sabia para onde ele estava indo, o que ele estava fazendo, e ele estava fazendo sem esforço. Mas a gente que tem uma mente que está sendo dominada pelos nossos desejos,
apegos, aversões. Se a gente se espalha mais nesse processo, aí é muito mais complicado. A gente vai gerar muito mais nós. Então, é melhor que a gente simplifique, ganhe tempo e espaço, acalme, desenvolva essa mente clara, aí o nosso movimento vai ser de um outro lugar. Aí a gente vai naturalmente se mover sem esforço, mas para benefício dos seres, mas numa posição onde a gente vai poder ajudar e não se atrapalhar e atrapalhar os outros, né? Então, é um processo natural, assim. O próprio Buda fez isso, né? O Buda era um príncipe que tinha tudo. Riqueza, toda expectativa. Um filho que tinha acabado de nascer, ele foi para a floresta, porque ele viu, ele já vinha pronto, assim, né? Ele viu que esse processo não ia levar a um resultado favorável. E ele teve essa consciência, assim, de que isso não vai, meu pai, a riqueza, o poder, nada, beleza, minha mulher, filho, não vai, nada vai. Ele sabia que tinha que encontrar a solução, a verdade, vamos chamar assim, a verdade. Enquanto ele não... Aí tanto que quando ele encontra essa verdade, para ele foi muito rápido, né? Naquela vida, né? 5 anos, 6 anos, treinamento. Ele passou 45 anos e a esposa, o pai, a madrasta, porque a mãe dele morreu, né, assim que ele nasceu, todos se conectaram com ele, entende? Todos. O filho foi aluno dele, a esposa foi aluna dele, assim, né, se tornou parte da sanga, a ex-esposa, o pai. Então, aquilo foi verdadeiro, irradiou. Então, a gente não vai... Se a gente realmente cuidar e curar a nossa mente, a gente vai ajudar. Vai ser benéfico. A gente não vai se afastar, né? Mas a gente precisa cuidar da nossa mente e nosso corpo primeiro, para poder ser de benefício, né? E a gente vai fazendo aquilo que é possível, a gente vai tendo essa clareza, a gente vai sendo convidado a fazer o que é possível fazer, mas sabendo qual é o nosso limite e o que a gente precisa avançar, para poder avançar, de fato, né? Mas sempre aspirando o Bodhicitta, que é se iluminar para benefício dos seres. Não vai ter outra coisa para a gente fazer, né? Então, vamos só seguir aqui para a gente concluir aqui esse tópico. Então, a gente vive aí, consumido por ansiedades, desejos, arrependimentos sobre o passado, antecipações do futuro, perdendo completamente a simplicidade pura do momento presente. Uma prática de atenção plena muito importante baseia-se em uma das atividades humanas mais fundamentais, que é caminhar. Estamos acostumados a caminhar preocupados, antevendo o lugar para onde estamos indo, esquecendo onde estamos. Nossos olhos vagueiam por toda parte. E nossas mentes são como ovos mexidos sendo preparados. Eu tinha lido, mas vou reler aqui. Revirando-se de um lado para o outro. Mas há outra possibilidade, puxar nossa consciência para fora dessa malha de ideação compulsiva e desgastante e trazê-la para as plantas dos pés. Isso nos permite estar cientes dos pés subindo e descendo e cientes do contato com a terra. Caminhar devagar pode ajudar. Nessa prática, caminhamos muito lentamente e deliberadamente, prestando muita atenção a cada movimento. Vocês podem olhar na internet, meditação caminhando, aí vocês vão ver uns videozinhos assim do Thich Nhat Hanh, de outros mestres Theravada, mostrando essa prática, como fazer. Primeiro, o pé está subindo, subindo, subindo. Depois, muito lentamente, o pé está pisando, pisando, pisando. Ou seja, você está consciente de todo o movimento. Isso quanto uma prática formal. Mas aí depois você vai trazendo essa prática formal para a vida. Então, você vai caminhando um pouco mais consciente, mais devagar, percebendo, estando presente ao caminhar, ao corpo, ao ambiente ao teu redor. Isso a gente pode fazer quando for caminhar no parque, caminhar na praia. A gente pode já ir fazendo desacelerar um pouco, sentir a presença. Depois a gente pode correr consciente. Mas a gente pode testar isso no nosso movimento, né? Andar em casa, sair de um lugar para o outro com total consciência. Depois a gente cai, vira as coisas, quebra, porque a gente está com a mente lá onde a gente vai chegar, né? Não está no processo, né? Então, imagine caminhar. Então, está pisando, pisando, pisando. Estamos conscientes das sensações táteis do corpo e das sensações das plantas dos pés tocando o chão. Ficamos aterrados, literalmente e metaforicamente. Essa prática traz a consciência para o presente. Bem importante. Isso cura também a nossa ansiedade, entende? Então, a gente fica mais relaxado. A gente precisa de estar assim, para a gente poder, inclusive, praticar, avançar.
E para a gente estar bem no mundo, né, conosco, para a gente cuidar melhor de nós, cuidar melhor do outro, cuidar melhor do nosso trabalho, cuidar melhor do planeta, né? Isso pode parecer entediante, mas é só porque estamos muito acostumados a não estar no presente. Se começarmos a fazer essa prática corretamente, se realmente começarmos a acalmar a mente e trazê-la para dentro do corpo, acabaremos descobrindo que é fascinante. Imagine que você está sentado totalmente imóvel. Então, quando você está firmemente estabelecido no presente, você faz algo extraordinário. Você levanta a mão. Conforme aprende a fazer isso conscientemente, verá que essa simples ação tem muitas partes. Há uma intenção, que é um evento mental, e, de alguma forma, isso resulta no movimento da mão, um evento físico. Como tudo isso se conecta? Como isso acontece? Torna-se um processo muito interessante. Desvendar a nossa experiência. Um dos aspectos centrais dessa prática, isso para a gente é uma coisa trivial, né? Porque a gente pode simplesmente pensar em levantar a mão e levantar. Mas e aquelas pessoas que perderam essa possibilidade? E aquela toda tecnologia, por exemplo, que está sendo desenvolvida para que as pessoas recuperem essa possibilidade de dar um comando e mexer no órgão, né? Tem a nanotecnologia, né? Que se avança nesse aspecto, né? Muito interessante. Um dos aspectos centrais dessa prática é a atenção plena, que nesse contexto significa manter a continuidade da consciência do próprio objeto escolhido. No caso, o corpo, por exemplo. Se eu estou andando, atenção plena ao corpo. Se eu estou, né, fazendo a prática de atenção plena ao corpo, então a atenção plena ao corpo, o objeto é o corpo. Então, eu preciso cultivar a atenção plena, né? Esse é um fator mental que a gente está utilizando, desenvolvendo, né, nessa prática. E o outro fator mental é a introspecção, que se refere aqui a uma análise perspicaz e inteligente dos eventos. Aqui é onde esse fator mental introspecção está ligado à prajna, que é a sabedoria, o insight. Então, a gente vai desenvolver atenção e sabedoria. Shamatha e Vipassana. Atenção plena e introspecção. Né? Que são os fatores mentais que vão nos ajudar. Bom, então, pelo horário, a gente vai terminar a ficar nesse tópico aqui. Tudo bem? Foi bom? Legal, né? Legal. Agora é uma prática que a gente precisa praticar. Lá no nosso Drive tem o áudio desse Body Scan, tem o áudio, e na divulgação desse vídeo de hoje do nosso encontro, eu vou colocar o link desse YouTube que tem essa condução, é o mesmo áudio da Giane, certo? Então, tem 2 lugares para vocês encontrarem, na descrição desse vídeo desse nosso encontro, e lá no Drive tem nas meditações guiadas do nosso estudo budismo tibetano, tem lá meditações guiadas, aí tem lá o Body Scan. Tá? Então tá, queridos. Vamos fazer as preces? Deixa eu pegar aqui as preces. Vamos dedicar os nossos méritos. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. A última é a ignorância da nossa verdadeira natureza. E do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Tchau, Roberto. Sorry, eu ia desligar aqui o chat. Ok. Preste longa vida à sua santidade, Dalai Lama. Vamos fazer em português, porque aí a gente não demora muito. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Dalai Lama é o querido mestre do Lama Laones, mestre raiz, e é o sustentador, né, do budismo tibetano, assim, né, grande liderança.
Longa vida ao Lama Alan Wallace e a todos os lamas, que essa primeira parte faz de respeito a todos os nossos mestres. E o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para que a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Peço para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça, que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trizondeltsen possa florescer e permear os 3 reinos, que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Em nossa dedicação final, por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Que assim seja para todos nós. Então tá, queridos. Boas. Obrigada, Florinda. Obrigada a todos. Até. Boa semana. Até amanhã, né? Queridos. Boa prática, hein? Vamos praticar. Obrigado. Tchau. Boa noite, obrigada.